eu poderia falar nesse momento sobre a correspondência do Mário de Andrade, mas nesse aspecto que eu tenho explorado agora, contemporaneamente, esse ano, sobretudo nesse ano de 2015, que diz respeito à correspondência dele com o Luciano Galé, que é uma correspondência muito bonita, muito importante, embora a gente tenha que concordar que entre os vários campos aos quais o Mário de Andrade se dedicou na pesquisa e na criação, o diálogo que fica mais débil nesse aspecto, na correspondência, né, no que a gente chama na epistolografia de maneira ampla, é, sem dúvida, a conversa dele com os músicos, porque os músicos não eram intelectualizados no sentido da discussão do campo estético, e eram intelectualizados no que dizia respeito à criação específica. Então, eram ótimos leitores de assuntos específicos sobre a teoria e sobre a criação musical, mas não eram pessoas com as quais se discutia com muita facilidade aspectos da linguagem musical, que principalmente aqueles discursos mais voltados para os desafios do mundo moderno. Então eram pessoas que, no que dizia respeito à criação musical, eram muito intuitivos. E alguns, não poucos, eram extremamente conservadores. Então eram diálogos que o Mário de Andrade mesmo não alimentava, porque eram pessoas muito conservadoras, não mudavam muito seu ponto de vista. Então, por exemplo, o Henrique Oswald, que foi um grandíssimo compositor brasileiro, compositor que o Mário de Andrade admirava profundamente como compositor, pela técnica dele de compor, que era um compositor já do século XIX, bem mais velho que o Mário de Andrade. Mário de Andrade nunca escreveu para o Henrique Oswald, nunca alimentou um diálogo de criação com o Henrique Oswald, porque era um homem de uma geração muito diferente da dele, e um homem de feição composicional muito romântica. Isso não interessava para o Mário de Andrade musicalmente. Talvez, pensando por analogia, no campo dos diálogos epistolares do Mário de Andrade, ele poderia eventualmente ter mantido algum diálogo com o Henrique Oswald por conta de falar sobre música ou discutir sobre música, mas os músicos não eram muito fáceis de aceitar esse desafio. Então, me referi à conversa do Mário com o Villa-Lobos. O Mário escrevia para o Villa-Lobos, o Villa-Lobos não respondia, né? Villa-Lobos tinha muita dificuldade de escrever cartas, não porque ele não soubesse escrever, é porque ele era um outro temperamento. O temperamento do músico daquele momento era um temperamento do fazer a música acontecer, escrever a música para ela ser tocada, para ela ser gravada, para ela ser impressa. Não era tanto aquela ideia do ferver, né? A ideia sobre a criação. Então o Mário escrevia muito sobre música quando conversava com o Manuel Bandeira, por exemplo, porque o Bandeira adorava música. O Bandeira era alucinado por música, eu tocava violão, o Mário de Andrade sabia que o Bandeira tocava violão, de vez em quando até mandava a partitura para o Manuel Bandeira. Então, com o Manuel Bandeira, o Mário escrevia e falava sobre música. E daí, em 1926, ele se aproxima, estreita amizade com o Luciano Galé, e daí, entre 26 e 31, o Galé morre em 1931, de forma muito precoce, ele tem uma morte muito triste, mas o Mário de Andrade escreve para o Galé, e o Galé adora responder as cartas do Mário de Andrade. E a gente tem aí um trajeto muito bonito do pensar musical, justamente porque
meados da década de 1920, o Mário de Andrade está super empenhado em estudar e organizar os conhecimentos dele sobre música. E daí, nessa década de 1920, outras coisas vão acontecendo na vida não só do Mário, do Galé, como na vida do Brasil. A gente não pode esquecer que São Paulo vai entrar numa revolução em 1930, o Getúlio Vargas assume a presidência e isso vai propor uma primeira grande transformação nas instituições de ensino e principalmente isso para a gente é expressivo nessa correspondência por causa da reforma do Instituto Nacional de Música. Então, um aspecto que é muito interessante é porque na correspondência do Mário com seus vários interlocutores, a gente pode flagrar não só interesses específicos, como situações muito caracterizadoras da vida de cada um, né? Então, por que a gente acompanha isso na correspondência com o Galé? Porque o Galé é o homem que é chamado para fazer a reforma do Instituto Nacional de Música e o Mário de Andrade acompanha essa passagem e, inclusive, ajuda a discutir o novo projeto e é um dos redatores do novo projeto. Então, a correspondência do Mário de Andrade, além dela ter essa riqueza por si mesma, o fato de que ela apresenta vários interlocutores diferentes, como ela atravessa vários momentos do Brasil, ela também traz a vida do Brasil refletida nesses diálogos epistolares, né? Então, a correspondência do Mário com o Galé, ela importa porque mostra muito destes momentos. E daí, quando a gente olha para aquela correspondência, a gente começa a perceber a riqueza dos assuntos que são tratados, imediatamente o gesto da gente é: deixa eu entender do que eles estão falando. E é quando a gente não consegue terminar a pesquisa, porque ela vai se multiplicando a partir dos assuntos que eles estão tratando. Então, o Mário de Andrade e o Luciano Galé, por exemplo, estão discutindo sobre o Galé, um homem que gosta muito da vida associativa, e de repente o Galé fala assim: estou pensando em fazer uma associação, a Associação Brasileira de Música, e daí você fala: o que é a Associação Brasileira de Música? Aí você para tudo para tentar entender como é que foi formada a associação. E no campo da musicologia, por exemplo, é muito comum a gente encontrar a situação de que ninguém ainda tinha escrito sobre isso, né? Ou então, ele pega e fala assim: eu estou querendo fazer uma revista aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Uma revista aqui dessa empresa, que é do Carlos Fuerza, a revista chamada Veco. Aí você fala: nossa, o que é essa revista? Então você para estudar a revista, para ver a participação do Mário na revista, a participação do Luciano Galé, e com isso você vai abrindo tantas frentes de trabalho e de pesquisa que você vai percebendo a dimensão da correspondência, não só pelos interlocutores dela, mas também pelas várias faces que ela proporciona para você compreender melhor um determinado período, né? Compreender melhor uma determinada época. Isso acontece em todas as frentes com as quais a gente lida dentro da correspondência do Mário de Andrade, né? O meu companheiro de trabalho, meu grande amigo, professor Marcos Moraes, tem mostrado isso de várias maneiras diferentes. Hoje em dia, acho que é considerado no Brasil um dos grandes estudiosos mesmo da carta, uma pessoa que tem colaborado muito na retomada desses estudos, que é muito peculiar ao mundo do modernismo, assim como o periodismo, né? Quando a gente olha para o modernismo, os estudos do modernismo têm duas vertentes que estão sempre muito associadas
ao estudo do modernismo. O periodismo, quer dizer, a vida das revistas, dos periódicos em geral, e o trocar cartas, né? O trocar cartas, a maneira como os homens se vincularam à correspondência para organizar várias fases da sua vida. E o Marcos Moraes, eu acho que no campo da epistolografia e no campo específico da correspondência do Mário de Andrade, é quem melhor tem conseguido mostrar para nós todas essas facetas, essas possibilidades de exploração, que no campo da música especificamente, eu tenho encontrado eco na correspondência do Mário com o Luciano Galé.